Como aumentar em até 20% as vendas da sua loja virtual sem a necessidade de trazer novos visitantes e novos usuários, aumentando as vendas para quem já visita você. Nesse episódio a gente vai falar sobre estratégias de otimização para carrinho abandonado, como você faz para reverter carrinhos abandonados e usar automatização no processo para você fazer com que as pessoas que abandonaram o carrinho na sua loja virtual efetivamente comprem de você. A gente vai dividir aqui em duas partes. Na primeira parte eu vou falar os motivos que levam as pessoas a abandonarem o carrinho na sua loja virtual e o que você tem que fazer para reverter isso, né? E a segunda parte a gente vai falar o que você pode fazer para automatizar esse processo para que automaticamente a sua loja consiga se comunicar com essas pessoas e muitas delas consigam comprar de você mesmo depois que tenham abandonado o carrinho. Então vamos lá. Por volta de 60 a 70% das pessoas que vão na sua loja, vão até o carrinho e abandonam o carrinho, de fato estão apenas pesquisando, de fato ainda não estão decididas a comprar, elas estão às vezes fazendo simulações e ainda não estão no momento de compra. Porém, o restante das pessoas que abandonam o carrinho, elas abandonam por ter alguma objeção, elas estavam querendo comprar, estavam próximas de realizar o pedido, porém quando chegaram no carrinho, alguma objeção, alguma questão, né, algum problema ali fez com que elas ficassem inseguras, fez com que elas tivessem alguma interrogação e por conta disso elas saíram do processo de compra e você deixou de vender. Então o que a gente vai falar aqui nessa primeira parte é quais são os tipos de objeções e dúvidas que as pessoas ficam, que elas podem ficar, né, quando elas chegam no seu carrinho e o que você tem que fazer para reverter isso. Então, o primeiro ponto, assim, que eu diria que é um dos maiores que as pessoas têm quando chegam no carrinho, está relacionado com a questão do frete. E quando a gente fala de frete, tem tanto a questão do prazo, né, quanto a questão do valor. Porque muitas vezes as pessoas só vão ter ciência do prazo de entrega e do valor que elas vão pagar no frete quando elas vão para o carrinho. Até o momento anterior, em algumas lojas você tem como calcular o frete, simular o frete na página de detalhes do produto, mas nem sempre as pessoas fazem isso. As pessoas deixam para fazer essa questão lá no carrinho. E aí elas chegam no carrinho e a hora que elas vão simular o frete, ou o tempo de entrega é muito longo, ou maior do que ela gostaria que fosse, ou o valor do frete é um valor muito alto que elas não estão dispostas a pagar se comparada com o produto que elas estão comprando. Então essas objeções, elas são uma das principais que fazem com que as pessoas deixem o produto no carrinho e não comprem de você. Então o que você pode fazer? A gente já teve uma aula aqui no Máquina de Vendas do E-Commerce que a gente falou de alternativas de frete. Então você pode consultar nessa aula, vou deixar o link aqui embaixo inclusive dessa aula para você consultar. A gente deu algumas sugestões e possibilidades que você pode colocar na sua loja para que o frete não seja um problema para o seu cliente, para que você tenha outras alternativas no frete para que ele consiga pagar mais barato e para que ele consiga receber em menos tempo. Você tendo essas alternativas, você vai conseguir reverter essa questão, nessa objeção que as pessoas têm quando elas chegam no momento de compra ali no carrinho. Um outro ponto de objeção está relacionada com os atributos de segurança da sua loja virtual. Quando as pessoas chegam até o carrinho, que é o momento onde elas decidem se elas vão comprar ou não, que é o momento de fato que elas vão definir, né, se elas vão avançar na compra, elas talvez nesse momento elas vão prestar atenção em outras questões, né? Até então, a hora que ela estava navegando, vendo o produto, talvez ela estava dando mais atenção na questão do produto, se era aquele produto que atendia a ela, questão do preço, parcelamento, ela estava focada em alguns atributos. Quando ela vai para o carrinho, outros atributos entram no processo de decisão dela e um dos atributos que entra é a segurança. Ela vai pensar, será que essa loja realmente é segura? Então, você, no momento que a pessoa está no carrinho, você tem que deixar explícito para ela todos os seus atributos de segurança, selo de segurança, certificados, né? A navegação, claro, que tem que estar no HTTPS, né? Segura para criptografia de dados, são coisas que hoje todas as plataformas, a maioria delas já tem, né? E todas as hospedagens também já trabalham com isso. Você tem que certificar que isso está explícito, está aparente para o seu usuário. Porque se nesse momento que o cliente está definindo se ele vai comprar ou não, ele não perceber segurança, ele não identificar os pontos de segurança, ele não vai comprar. Ele vai ficar com uma interrogação, será que é seguro ou não, e vai acabar desistindo, não vai avançar. Um outro ponto de objeção está relacionado com questões de usabilidade. Então, nas questões de usabilidade, você tem ali, quando, por exemplo, o cliente chegou até o carrinho. Então ele está vendo um produto na página de detalhes do produto e ele selecionou, por exemplo, uma camisa vermelha, né? Selecionou uma camisa vermelha e ele vai até o carrinho. Algumas lojas ainda cometem um erro muito grave, que é o quê? A foto que aparece do produto no carrinho não é exatamente a mesma foto que estava na tela anterior.
Às vezes o cliente ele entrou na página de detalhes do produto e a primeira foto que apareceu é uma camisa preta, porém ele selecionou nas cores, né? Ele seleciona a vermelha, que é a que ele quer comprar. Quando ele vai pro carrinho, continua aparecendo a foto da camisa preta, que é a foto padrão da loja. Por mais que na descrição vai estar escrito assim, camisa vermelha, né? Ou camisa XYZ, cor vermelha, mas a foto não tá aparecendo a foto vermelha, que é a que ele selecionou, e sim uma foto padrão, que é a foto principal que estava na tela anterior. Ele vai se sentir inseguro. Por mais que está escrito vermelho, ele não tá vendo que é vermelho. Isso é um problema de usabilidade, é um problema de continuação, que a gente chama. A pessoa ela não enxerga uma continuação no processo de decisão dela e ela é interrompida por uma dúvida, por uma interrogação, e ela abandona a compra. Outras questões relacionadas à usabilidade é a confusão no carrinho. O carrinho, ele não ter todas as informações que a pessoa viu na tela anterior. Essa da foto é uma gravíssima, mas também a descrição. Às vezes você selecionou um tamanho ou um atributo do produto na tela anterior e essas informações não estão explícitas no carrinho, não estão explícitas naquela descrição ali do produto no carrinho. Só está escrito lá as informações principais, mas os atributos selecionados não estão presentes. E aí a pessoa fica na dúvida se a loja entendeu que ela está comprando exatamente o que ela está comprando e ela abandona a compra. Um problema que acontece também com frequência é a questão do cupom, porque ali no carrinho tem um campo, às vezes, para a pessoa digitar um cupom de desconto que ela tem. E às vezes ela digita esse cupom de desconto e o desconto não calcula, ou ela não acha onde que ela vai digitar o desconto, porque na tela não está muito disposto de uma maneira fácil, de fácil entendimento. Então esses cuidados com a usabilidade na tela de carrinho, na verdade assim, a usabilidade no geral do seu e-commerce, ela tem que ser sempre revista, ela sempre tem que ser otimizada. Mas no carrinho, que é um momento crucial da onde o cliente está decidindo se ele vai fechar a compra ou não, você não pode cometer equívocos de usabilidade, porque qualquer vírgula que você gerar uma interrogação na cabeça do seu cliente, ele não vai comprar de você. Então, essas questões todas, elas são objeções, são motivos que fazem com que o cliente abandone o carrinho, que ele não compre de você. Bom, e você aplicando essas otimizações, você vai fazer com que o número de pessoas que abandonem o carrinho diminua, mas ainda vão ter pessoas que vão abandonar o carrinho. E aí você pode criar um processo de automatização para você falar com essas pessoas que abandonaram o carrinho, porque parte delas, até 20% mais ou menos, vai se convencer e vai retornar e comprar de você. Então, o que você pode fazer no processo de automatização? A primeira questão é, quando o usuário chega até o carrinho, ele pode estar logado na sua loja, ele pode ser um cliente que já compra de você, ele já está logado, ele foi até o carrinho, então você sabe quem é esse cliente, e ele pode não estar logado, pode ser um visitante novo, que você não tem os dados dele ainda, e ele vai até o carrinho e você não sabe exatamente quem é esse cliente. Quando o cliente está logado, você sabe quem é esse cliente, você tem o e-mail dele, você tem até o WhatsApp dele às vezes. Então você pode fazer o quê? Uma vez que ele abandonou o carrinho, você pode mandar um e-mail para ele, né? Então você pode mandar um e-mail, tá? Ou você pode mandar uma mensagem no WhatsApp 2 horas depois, por exemplo, que ele abandonou o carrinho, perguntando se ele ficou com alguma dúvida. Então é uma mensagem já que você deixou padronizada, uma mensagem que já está pronta, pré-programada, e que uma vez que você identificou que esse cliente abandonou o carrinho, mais ou menos umas 2 horas depois você manda. Pode ser 1 hora depois, 2 horas, tem que testar no seu público o que é mais efetivo. Então essa mensagem que você vai deixar lá, ela vai perguntar para esse cliente: ô, fulano, vimos aqui que você deixou os produtos no carrinho, você ficou com alguma dúvida? Tem algo que eu possa te ajudar? Nos chame agora no WhatsApp pra gente conversar, pra gente entender melhor, pra gente poder te auxiliar, né? Então, você pedindo isso, se você não tiver o WhatsApp do cliente, você pode mandar um e-mail e no e-mail você sugerir que ele converse com você pelo WhatsApp. Se você tiver o WhatsApp, você pode mandar direto a mensagem para ele no WhatsApp e pedir que ele já responda ali para você fazer uma interação, uma venda ali 1 a 1, né? Uma interação mais efetiva para você aumentar as suas chances de conversão. O que você pode fazer na sequência, caso isso não te dê ainda o retorno, é depois de um dia, né? Então, um dia depois, você pode mandar um novo e-mail ou um novo WhatsApp, ou uma nova mensagem no WhatsApp. E nessa mensagem, você pode colocar as questões de objeções principais que seu cliente pode ter tido para não ter comprado, e nesse e-mail você destacar as quebras dessas objeções. Então, você pode definir ali um texto, né, uma mensagem, onde você reforça os pontos, os benefícios do seu produto, e você reforça todas as questões que você tem até X dias para troca, que primeira troca é grátis, que você tem entrega expressa. Então, assim, todos os benefícios e atributos que você tem de vantagem, você deixa explícito nessa mensagem para que
às vezes o cliente não percebeu isso quando ele estava ali navegando, só que a hora que você manda essa mensagem ressaltando, né, dando ênfase nos pontos positivos, nos benefícios, pode ser que ali ele se convença a efetivamente comprar de você. Aí, se você mandou esse e-mail, você não teve retorno, você pode mandar 2 dias depois uma nova mensagem, né, ou por e-mail ou por WhatsApp, perguntando para o cliente se você pode liberar a reserva do produto dele. Por mais que você não fez a reserva, né, você não vai reservar o produto para esse cliente que abandonou o carrinho, mas quando você manda uma mensagem para o cliente falando assim, posso liberar a reserva do seu produto para outro cliente? É uma maneira que o cliente percebe uma escassez. Então, a hora que ele recebe essa mensagem, e se ele tiver interessado no produto, pode ser que naquele momento ele decida, não, pera aí que eu vou comprar, senão vai acabar. É uma forma de você gerar uma escassez na mente do cliente e que faz ele decidir, né? Ele tomar uma ação de decisão, mesmo que você não tenha reservado, é uma maneira que o cliente ele percebe esse meio que senso de urgência. Você pode fazer isso, tá? Mandar essa mensagem, se pode liberar a reserva do pedido dele, ou você pode, em alguns casos, tem clientes que preferem, tem lojas que preferem mandar um cupom de desconto. Fala, ó, você ganhou aqui um cupom de 5%, 10% para fechar sua compra hoje e tal, mas aí vai da sua estratégia. Tem lojas que preferem não aplicar desconto para não acostumar o cliente, porque se o cliente percebe que toda vez que ele abandona um produto no carrinho, logo depois de 1, 2 dias vai vir um cupom, ele sempre vai fazer isso, né? Então você tem que tomar cuidado para que isso não seja uma estratégia que o cliente entenda que é frequente, porque ele vai sempre tentar fazer dessa forma. Então você pode optar ou intercalar, às vezes você usa a estratégia do cupom, às vezes você usa essa estratégia de liberar reserva. Então você tem que testar no seu público, no seu mercado, o que funciona melhor. Aí você pode me perguntar, tá bom, Rafael, mas como que eu automatizo? Como que eu deixo isso meio que no piloto automático? Hoje existem alguns softwares e algumas ferramentas que fazem isso. Então você tem que ver na sua plataforma, né, com a empresa que é responsável pela sua plataforma, quais plugins ou quais ferramentas eles têm disponíveis para fazer essa automatização. Existem várias no mercado que já fazem isso, tanto para e-mail quanto para WhatsApp. Aí você tem que entender da sua plataforma quais são as opções que você tem para poder integrar, vincular, né, e fazer esse processo de automatização. É muito importante que você tenha isso na sua loja. Se no começo você fala assim, não, eu não vou automatizar, eu vou tentar fazer manualmente. Se o seu volume não for tão grande, dá para você fazer manualmente até para você entender o comportamento e aí depois você automatiza. Mas se você já quiser começar com uma automatização, também é um caminho muito indicado para você facilitar a sua rotina de trabalho também. E aí quando eu comecei a falar de automatização, eu falei que tinha ali o cliente que está logado, né, que é o cliente que você tem os dados, por exemplo, e-mail e WhatsApp, porém tem os clientes que você não tem os dados. É o cliente que é um visitante novo, que ele entrou na sua loja, abandonou o carrinho, mas ele não deixou um registro, ele não deixou o e-mail dele, não deixou o telefone dele para que você retome o contato. E nesse caso, o que você faz? Nesse caso, a forma mais indicada é você fazer uma ação de remarketing para esse cliente. Então você tem que ter instalado o pixel do Facebook na sua loja e o código de remarketing do Google para você fazer ações, tanto no Face, quanto no Insta, quanto nas redes de parceiros do Google, ações de reanunciar para esses clientes que abandonaram o carrinho, para você chamar eles de volta. Então, o cliente abandonou o carrinho na sua loja, tem uma campanha de remarketing ativa para que, quando ele entrar no Facebook, quando ele entrar no Instagram, por exemplo, ele vai ver um anúncio seu falando exatamente sobre o carrinho abandonado. Olá, vimos que você deixou os produtos no carrinho, você ficou com alguma dúvida? A mesma mensagem ou a mesma comunicação que você usou aqui no e-mail ou no WhatsApp, você vai usar nessa campanha de remarketing. E nessa campanha de remarketing, o ideal é que você convide ele para falar com você no WhatsApp. Então você faz uma campanha de remarketing e a hora que a pessoa clicar no botão, ela cai dentro do seu WhatsApp e a partir dali você tem o contato dela para falar com ela. Então, quando você não tem os dados do cliente e ele abandonou o carrinho, faz o remarketing, porque as pessoas que tiverem interesse, elas vão entrar nesse anúncio e vão começar a falar com você e aí ela cai em uma dessas duas possibilidades, de e-mail e WhatsApp, beleza? Se você gostaria que eu detalhasse algum dos pontos que eu falei nessa aula, se alguma coisa não ficou tão clara e você gostaria que eu entrasse mais em detalhes, deixe seu comentário aqui sobre o assunto que você gostaria que a gente fizesse uma nova aula para a gente poder detalhar melhor e que você não fique com nenhum tipo de dúvida, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva porque toda semana a gente tem novas aulas que vão ajudar você a ter sucesso com o seu e-commerce, com a sua loja virtual. Para você assistir os outros episódios dessa websérie Máquina de Vendas do E-Commerce, entra aqui na playlist porque lá já tem as outras aulas onde você vai conseguir ver as estratégias e técnicas para aumentar as vendas no seu e-commerce, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula.